Boa tarde a todos. Na condição de presidente interino da comissão mista, declaro aberta a reunião extraordinária da presente data. Agradeço as presenças do nobre vereador Santana Gomes, Joãozinho Guimarães, pastor Wilson, Mauro Rubem, Tiago Ghiotti, Paulo Henrique, de maneira remota, Ava Santiago, Lucas Quitão, meu nobre amigo vereador Pedro Azulinho. Em tempo, já coloco em votação a inversão da pauta, estabelecendo o projeto referente à LDO como primazia na nossa apreciação. Eu peço ao nobre vereador Paulo Henrique que secretaria essa reunião. Lhe passo nesse momento a pauta da ordem do dia. Boa tarde a todos e a todas. Presidente, processo SUAP número... Cadê? Projeto de lei número 144/2022. O autor, Prefeito Municipal de Goiânia. Resumo. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2023 e da outras providências. Parecer jurídico manifesta-se pela constitucionalidade e legalidade do projeto. Relator, vereador Tiago Ghiotti, pela aprovação do projeto, com inclusão de 8 emendas contidas em seu relatório. O nobre vereador Tiago Ghiotti, relator da LDO, comunicou a todos os membros da comissão mista e demais vereadores do prazo para apresentação de emendas, e as emendas que foram apresentadas atempadamente foram acatadas pelo nobre relator. Diante disso, eu coloco em discussão o projeto de lei. Presidente, pode ler as emendas? Antes, senhor presidente, por favor. Sim, nobre vereador Pedro Azulinho. Vou pedir para que o vereador Paulo Henrique faça a leitura. Antes disso, ouço o nobre vereador Mauro Rubem. Senhor presidente, de fato, o relator pediu emendas que pudessem se apresentar, já incluir nos relatórios, conforme a boa prática democrática do relator Tiago, mas eu, por decorrência até de outras questões, eu tenho 4 emendas a apresentar. Todas muito simples, nada, apenas garante uma delas, que nós temos que discutir mesmo essa questão de qual é a margem que nós vamos permitir a liberalização de créditos orçamentários que a Prefeitura pode transferir para uma área ou outra, né? Nós temos que preocupar com a revisão anual dos vencimentos dos servidores, que também é algo que a gente percebeu que não está garantido, considerando inclusive a inflação muito alta, né? E outras emendas que apresentamos aqui também, senhor presidente, que eu gostaria muito que houvesse aí a aquiescência e pudessem ser acatadas também. Muito obrigado. Nobre vereador Mauro Rubem, diante da apresentação extemporânea das emendas feitas por Vossa Excelência, eu vou ouvir o relator, porque na condição de relator ele tem capacidade volitiva de acatar ou rejeitar essas emendas em seu relatório. Senhor presidente, boa tarde a todos os vereadores. Nós estabelecemos um prazo que foi amplamente divulgado pelo nosso grupo, automaticamente nos gabinetes dos vereadores, em relação ao prazo das emendas. No entanto, eu não acho que seja plausível nós não acatarmos a sugestão de um vereador desta casa apenas porque passou o prazo, haja vista que nós ainda temos tempo para discutir sobre essa demanda. Então, no meu caso, enquanto relator, eu posso sim acatar de maneira de pronto, mas solicito que o senhor possa fazer a votação também aos nobres parlamentares que se encontram presentes, para saber se todos concordam. Eu coloco em discussão e votação as emendas apresentadas extemporaneamente pelo vereador Mauro Rubem
diante da aprovação de Vossas Excelências, elas serão encartadas ao relatório feito pelo nobre vereador Thiago Ghiotti. Diante dessa matéria, nobre vereador Thiago Ghiotti, eu faço a sugestão que o nobre vereador Mauro Rubens faça a leitura das emendas, para que a gente possa ouvi-las e depois disso eu vou colocá-las em discussão e votação. Ainda em tempo, vereador Mauro Rubens, no fato de acatar as emendas, o senhor conte com a minha parceria, automaticamente nós precisamos só saber do ponto de vista legal. Existe a legalidade, as emendas serão acatadas. Obrigado. É isso, presidente. Bom, então a primeira emenda, senhoras e senhores, ela emenda cria no caput, aliás, no capítulo 5 das disposições relativas às despesas, artigo 20, fica garantido para o exercício de 2023 a revisão anual de que trata o inciso 10 do caput do artigo 37 da Constituição Federal. Os servidores que possuírem fixação de vencimento da lei federal terão aplicado os mesmos índices percentuais. Em hipótese alguma, deixará o Poder Executivo de garantir a reposição devida aos servidores, observando-se, caso de necessidade, a redução de gastos com o pessoal que dispõe o artigo 31 dessa lei, que diz referente aos cargos em comissão, a situação prevista na Constituição para essa finalidade. Essa é uma emenda. A outra altera a redação do artigo 37. Fica o Poder Executivo autorizado, mediante lei específica, a utilização mediante crédito adicional de recursos decorrentes de emendas que ficarem sem despesas correspondentes. Eu quero justificar, nobre vereador, que é comum, inclusive, até emendas impositivas, elas não terem, por alguma razão, uma definição específica de destinação. E nós entendemos que é preciso que essa casa saiba para onde vão esses recursos. Então, é claro que fica a prescrição do prefeito de definir para onde esses recursos vão, mas tem que ter uma lei específica, né? Tem uma lei específica, ela não pode ficar sem destinação. A terceira emenda altera a redação do parágrafo 5º do artigo 45. As programações orçamentárias para emendas individuais impositivas não serão de execução obrigatória nos casos de impedimento de ordem técnica insuperáveis, garantindo-se, nesses casos, aos seus autores a indicação de remanejamento e as correções necessárias com auxílio do corpo técnico do Poder Executivo para o fiel execução do disposto no parágrafo 8º do artigo 16, do parágrafo 8º a 16 do artigo 138. Aqui a gente já tem isso na prática, mas não tem isso na previsão da LDO. A LDO, ela precisa prever o que foi executado esse ano, inclusive. Né? Eu acho que foi correto. Nós tivemos problemas aí de modificação de orçamento, de uma definição para outra das emendas impositivas. E por último, senhor presidente, altera a redação do artigo 50. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado, nos termos do artigo 7º da Lei Federal 4320 de 1964, a abrir créditos adicionais de natureza suplementar até o limite de 30% de despesas fixadas na dotação orçamentária, no âmbito do próprio órgão ou em decorrência da legislação superveniente. Então, nós estamos entendendo que é preciso que essa liberdade que o prefeito tem que ter, mas aonde ele já tem uma dotação orçamentária definida, sem fazer uma transição de uma secretaria, de um fundo para outro, porque nós não temos nem 30% de investimento. Quando você separa a folha, a saúde, a educação e outras verbas, nós temos aí algo em torno de 8%, 10% de recursos que podem ser remanejados. Então, nós achamos que são essas 4 emendas que eu solicito que todos acolham. Todas elas, no nosso entendimento, elas só contribuem para o próprio relatório que o nobre relator Thiago apresentou. Questão de ordem, presidente. Nobre vereadora Aba Santiago, Vossa Excelência tem o uso da palavra. Presidente, eu, ouvindo as emendas do vereador Mauro, me ocorreu a dúvida se essa emenda sobre os recursos provenientes de emendas impositivas não adequadas, se não é um teor muito semelhante à emenda já acatada da vereadora Gabriela Rodarte,
No caso da emenda dela, que o relatório traz, prevê que o Poder Executivo fica autorizado a usar essas emendas em créditos suplementares, porém, ele deve comunicar ao vereador autor da emenda impositiva no que ele vai usar, o que eu particularmente achei bastante interessante. Caso os textos sejam complementares, seria o caso, então, de ou fazer um ajuste na emenda do vereador Mauro, ou essa emenda especificamente não precisa vir à votação, já que a emenda da vereadora fala sobre matéria muito semelhante. É a primeira emenda da pauta. Acho que vale a pena o vereador dar uma olhada aí para ver se a gente não vai votar matéria repetida. Só isso, presidente. Obrigada. Obrigado, vereadora. Vereador Mauro Rubem, diante dos esclarecimentos da nova vereadora Alva Santiago, qual é a posição de Vossa Excelência sobre o tema? Senhor presidente, eu só estou checando aqui o conteúdo da proposição da vereadora Gabriela, e havendo essa interpretação conforme a vereadora Ava falou, nosso entendimento que já esteja contemplada, a gente não precisa repetir. Só me dê só um minuto, por favor, que eu checo aqui, por favor. Já de antemão, vereador Mauro, com certeza se trata da mesma emenda da vereadora Gabriela. Obrigado, vereadora Ava Santiago, pela participação. Um abraço para o seu pai. Qualquer coisa, estou aqui à disposição. Vossa Excelência, vereador Tialo, possui um humor com alto grau de perversidade, que muito me satisfaz, diga-se de passagem. Muito obrigada. E além dessa emenda de teor similar da vereadora Gabriela, já quero fazer declaração de voto, de acatar todas as outras emendas propostas pelo vereador Mauro. Em tempo, esclareça aos membros da comissão mista. Eu concordo com a vereadora Ava. Acho que essa emenda ela já está contemplada, né, sem problema. Solicito, então, senhor presidente, a análise e a aprovação das demais três. Em tempo, eu esclareço aos membros da comissão mista que as atas das últimas reuniões foram disponibilizadas por e-mail para cada vereador integrante. E, diante disso, dispiciendo a leitura das respectivas atas dessa reunião. Eu coloco em discussão o relatório do novo vereador Tiago Guiotti, bem como as emendas apresentadas. O novo vereador Santana Gomes, vereador Leandro Sena, nova vereadora Gabriela Rodarte, que se faz presente na nossa comissão, Alva Santiago, Quitão quer fazer uso da palavra? Presidente, rapidamente também, primeiro te parabenizar pela condução e dizer que eu voto favorável ao relatório e também parabenizo o vereador Tialo, toda a assessoria aí, doutora Thalita, que conduziu isso muito bem. Favorável ao relatório e favorável também às sugestões apresentadas pelo vereador Mauro. Muito obrigado, presidente. Eu que agradeço. Alguém mais quer discutir a matéria? Encerrada a discussão, em votação. Os favoráveis ao relatório e as emendas permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado o relatório. Em seguida, nobre vereador Paulo Henrique da Farmácia, faça a leitura do próximo projeto constante da pauta. Senhor presidente, só um minutinho aqui. Nós temos aqui mais um ponto, que na proposta feita aqui pelo vereador Mauro Rubens, falando a respeito do artigo 50, que limita até 30% da despesa fixa, a vereadora Gabriela Rodarte já tinha apresentado também a emenda anteriormente, colocando o valor de 15%. Então a gente precisa... O senhor fecha com a de 15%? Melhor que 13%. Concordo, senhor presidente. Obrigado.
seu é 70, né? Imagina. Diante desse ponto, superada a discussão da matéria, 2 emendas acatadas pelo nobre vereador Mauro Rubem. Seguimos. Primeiro secretário, por favor, faça a leitura do próximo projeto de lei. Cadê Senhor presidente, antes de nós passarmos para o próximo projeto, eu gostaria muito de agradecer aos vereadores Mauro Rubem, Gabriela Rodati, cadê os outros que fizeram as emendas? Aos outros vereadores, ao vereador Lucas Quitão, que tinha uma emenda a ser apresentada e que depois acabou recuando porque já viu o seu projeto, viu a sua demanda sendo contemplada, mas também ao vereador Elton Lemos, vereador Marlon Teixeira e a vereadora Sabrina Garcês. Muito obrigado pela participação de vocês, automaticamente todos os vereadores se fazem presente. Agradecer de maneira especial a minha assessoria técnica, da pessoa da doutora Thalita, da doutora Ellen e de todos aqui da assessoria jurídica dos vereadores que fizeram parte das audiências públicas. Muito obrigado, senhor presidente. Sem problema algum, vereador. Vereador Pedro Azulinho, eu gostaria que Vossa Excelência fizesse a declaração de voto, tendo em vista que acompanha a sessão de maneira remota, só para que não pare nenhuma dúvida em relação ao quórum e a aprovação da matéria. Vereador Pastor Wilson, pela aprovação? Pela aprovação. Vereador Pedro Azulim, por gentileza. Ok, Bruno, pela aprovação. Então, somente aguardo a manifestação do nobre vereador Pedro Azulim. Já falou, já. O Azulim falou? Presidente. Com a palavra. Presidente, Pois não? questão de ordem, Pois sim. rapidinho. Vossa Excelência tem a palavra. Só enquanto o vereador Azulim não se manifesta, eu não sei se a vereadora Gabriela estava aí quando eu fiz menção à emenda dela, mas eu quero cumprimentar pela excelência da emenda, essa que tinha um texto semelhante à emenda que o vereador Mauro posteriormente apresentou, porque é muito, muito necessário que a gente não perca a autonomia dos vereadores em firulas burocráticas. Então, eu acredito que essa emenda vai aperfeiçoar esses instrumentos de modo a que, mesmo havendo algum tipo de impeditivo de ordem jurídica ou burocrática por parte da administração pública, que o vereador continue tendo essa prerrogativa impositiva sobre sua emenda, né? Então, acho que aumenta a autonomia do parlamento, que é algo que é uma prioridade inegociável para nós. Então, não sei se a vereadora estava presente quando eu falei, quero só cumprimentá-la novamente por isso e pedir a toda a base do prefeito que mobilize para que dessa forma seja sancionado e que a gente consiga manter essa autonomia com esse conteúdo e que a gente consiga, sim, direcionar os valores restantes em créditos suplementares e para que esse dinheiro das emendas impositivas continue passando pelo crivo dos parlamentares. É isso, muito obrigada, presidente. Obrigado pela manifestação de Vossa Excelência. Nobre vereador Pedro Azulim, Vossa Excelência é favorável ao relatório? Sou favorável também, meu presidente Bruno Diniz. Muito obrigado. Eu sei onde Vossa Excelência está, me represente também nesse evento. Um forte abraço. Próximo projeto. Próximo projeto, processo número 2021-1719, altera o quarto artigo 165 da Lei Orgânica do Município de Goiânia, SUAP 001719-2021/09. Autora vereadora Gabriela Rodati, relator Anderson Salles.
quórum. Diante da ausência de quórum para a continuação da pauta da ordem do dia, eu declaro encerrada a presente reunião extraordinária.